pessoal, tudo bem? Bem-vindos para mais um episódio do livro A Caminho da Luz. Hoje nós finalizaremos o capítulo 9, falando mais um pouco, que para mim nunca é muito, sobre Jesus Cristo, complementando tudo o que nós vimos desde o início deste capítulo. Então é lindo, gente, é um fechamento maravilhoso, ok? Peguem um caderninho ou até o celular para poder fazer anotações e vamos pro vídeo. E o texto é O Cristo Inconfundível. E ele já começa falando o seguinte: Jesus marcou sua passagem pela terra com amor e caridade sem igual. Suas parábolas e ensinamentos trazem verdades eternas que iluminam a vida da humanidade. A manjedoura e o Calvário são lições que mostram o caminho para o aperfeiçoamento humano. Então, vamos lá. Primeiramente, o ser humano, o ser mais caridoso, que só tinha amor, que passou pela terra, foi Jesus Cristo, tá? Existem espíritos evoluídos que passaram pela terra, que fizeram caridade, que, espalharam amor, mas todos são baseados nos ensinamentos de Jesus, se inspiravam nele, ou antes mesmo dele vir, eles tinham a lembrança dele espiritual, que Jesus prometia que ia vir. Então, tudo, gente, era baseado em Jesus, ok? É muito importante a gente saber disso, porque ele é o nosso maior exemplo, ele é o nosso governador, então nós temos que entender essa posição, tá? As parábolas e os ensinamentos dele consistem para nós vivermos a melhor vida aqui na Terra, tá? E eu não tô falando que a gente não vai ter problema e que a gente não vai ter desafios, tá? É normal, é natural e é a dor, que nós humanos ainda precisamos para aprender e para evoluir, tá? Mas a partir do momento que você se dispõe a estudar o Evangelho, eu tô até com o Evangelho aqui, ó, que você se dispõe a estudar o Evangelho verdadeiramente, texto por texto, analisar e aplicar, Tem gente que gosta muito da Bíblia também. Eu considero só depois do Novo Testamento, por mais que tenha algumas passagens interessantes do Velho Testamento, eu pego os ensinamentos de Jesus, ok? Então, pegar o Evangelho e ler texto por texto e principalmente buscar diariamente na tua existência viver isso, é isso que vai te trazer o seu progresso, é isso que vai fazer com que você volte sendo um vencedor ou uma vencedora no plano espiritual. Então é muito importante a gente ter essa consciência e mesmo diante das dificuldades e mesmo diante das dores, continuar perseverando com fé em Cristo e principalmente se inspirando nele, usando ele como o nosso maior modelo, tá? Inclusive ele cita aqui a manjedoura e o Calvário como lições, que nos ensinaram. Seus atos e exemplos que criaram uma revolução espiritual que dura até hoje, tá? Respeitando as leis do mundo, ele ensinou as pessoas a se aproximarem de Deus. Mostrou a importância da fraternidade e o amor ao próximo. Você falar qual que é a base dos ensinamentos de Jesus, é a caridade, é o amor ao próximo e principalmente os ensinamentos do nosso Pai, que é Deus. Jesus nunca desrespeitou as leis divinas, nunca passou por cima dela, pelo contrário, ensinou que nós devemos respeitar, tendo resignação, tendo resiliência, tendo fé mesmo, quando as coisas parecem não estarem indo bem. E também ele respeitou as leis do mundo. É muito legal levar isso em consideração. Ele não quebrou nenhuma lei. Ele não foi desonesto para poder mostrar os ensinamentos dele. Nunca, jamais foi muito caluniado, mas nunca de fato fez algo contra essas pessoas que caluniaram ele. Pelo contrário, ele as amava e o tempo todo sabia quais eram as intenções dessas pessoas, que tentavam enganar, que tentavam tirar dele alguma palavra que pudesse incriminar. A gente vê isso acontecendo nas histórias, nos evangelhos, tá? E também, diante do seu crucificamento, ele já sabia que isso ia acontecer. Então ele aceita. Um dos maiores exemplos de resignação e de confiança no Pai. Cumpriu a lei antiga com tolerância
piedade e amor, encenando a prática o amai-vos uns aos outros. Mesmo que suas palavras já existissem, ninguém exemplificou o amor como ele fez. Então, mais uma vez, por mais que já tinha passado alguns filósofos, alguns pensadores que trouxeram a ideia do amor, da caridade, de uma forma ali mais abstrata, podemos dizer assim, todos se baseando, muitos com a lembrança que um mestre, que um ser, que o Filho de Deus viria, pois existe, já existia esses comentários deles acreditando e sabendo que Jesus viria, inclusive a gente viu isso em textos, em aulas passadas. Jesus veio e colocou em prática, de fato, o amai uns aos outros, e isso é maravilhoso. Enquanto muitos missionários eram ricos ou sábios, Jesus viveu humildemente como carpinteiro, mostrando que a verdadeira grandeza está no trabalho e no amor ao próximo, e não em riqueza ou títulos. Então, gente, riqueza, títulos, corpo, Assim, tem muita gente que é apegada ao corpo, à beleza, à estética, muita vaidade, Se você bater a sua cabeça agora na parede, ou acontecer alguma coisa e você cair e morrer, acaba. Você não leva nada. E a única coisa que você vai levar é o que você fez, o amor que você deu e o bem que você fez para si mesmo e para o próximo, tá? Então, e aqui ele fala, tolerância, piedade, amor, e a gente pode acrescentar vários, perdão, resignação, paciência, tudo que ele ensinou nos evangelhos que nós temos acesso, tá? Ele deu o exemplo do caminho da verdade e da vida para todos seguirem. Então, pessoal, só para finalizar, eu coloquei uma foto linda dele aqui, muito linda essa foto, nunca tinha visto, inclusive, tá? Maravilhosa. Se vocês focarem nessa foto, gente, e ficarem pensando em Jesus, na verdade, esse vídeo aqui, provavelmente vocês já podem estar se sentindo um pouco melhor, mas se não, começa a pensar em Jesus e ver essa foto, vocês vão se sentir melhor automaticamente, porque vocês se conectam com ele, tá? Então, assim, a gente pensa que Jesus está distante, mas ele está do nosso lado, tá? É bem assim. E o que eu quero finalizar, gente, pra gente finalizar esse capítulo, que foi um dos meus preferidos, inclusive, se você gostou, eu quero que você comente também aqui embaixo, se você gostou desse capítulo, tá? Que o caminho da verdade e da vida está nos evangelhos. Se você abrir o seu coração, parar de adiar ou de focar nas coisas que não têm importância, que não valem o teu tempo, que não valem a pena de fato, mesmo, gente, eu sei que o mundo fala completamente o contrário. O mundo, o tempo todo, as redes sociais, a nossa vida, ela fala completamente o contrário. Ela só fala de títulos, de riqueza e de estética, de vaidade. Quanto mais bonito você for, quanto mais rico você for, quanto mais títulos você tiver, você é melhor, Mas não é assim que funciona, tá? Então, assim, gente, ampliem a visão espiritual de vocês e valorizem mais essa visão espiritual do que a visão carnal, tá? Mas agora eu vou ter que aceitar que eu vou ser pobre a vida inteira, eu não posso buscar uma vida melhor? Não, você deve buscar uma vida melhor. Mas é sempre visando a vida espiritual, é sempre visando as questões espirituais. É buscar uma vida melhor sem passar por cima das pessoas, visar uma vida melhor sendo honesto, sendo uma boa pessoa, melhorando as vidas das pessoas durante a sua jornada, tá? Também não sendo trouxa, pelo amor de Deus, eu sempre repito aqui, repito mais nos evangelhos que a gente faz, tá? Mas é muito importante essa questão, ok? Semana que vem nós começamos o capítulo 10 e eu espero muito, muito, muito que vocês gostem. Um beijo, tchau!